Já anunciamos aqui o tema da nossa conversa aqui no estúdio. Agora sim, nós vamos falar, então, desse mal que está cada vez mais comum no mundo do trabalho, a síndrome de burnout. Ele provoca um esgotamento físico, emocional e chega até a ser confundido com a depressão. Pois é, identificar, né, esses sinais que levam ao mal é o maior desafio para os trabalhadores e as próprias empresas, que muitas vezes consideram sintomas como fraqueza ou frescura. Tecnologia, um setor em constante transformação. Foi justamente essa área que Ricardo gerenciou por 10 anos em uma empresa. A gente era demandado por fazer cada vez mais entregas, só que com menos custo. Ou menos custo ou menos recursos. Então acabava que todo mundo trabalhava ali entre 10 e 12 horas por dia para poder entregar. Tanta cobrança e pressão extrapolaram os limites dele. Tinha um cansaço físico tremendo, eu perdi 4 ou 5 quilos em 3 meses, nos últimos 3 meses. Um cansaço mental, não conseguia fazer absolutamente nada. Diante desses sintomas, o médico pediu um afastamento de 3 meses. O diagnóstico, síndrome de burnout. O termo é usado para designar um quadro de esgotamento profissional. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de burnout como um fenômeno ligado exclusivamente ao trabalho e que é caracterizado por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao trabalho e eficácia profissional reduzida. Para este consultor em desenvolvimento de pessoas, as empresas têm se preocupado mais com o bem-estar dos profissionais, mas ainda precisam aprimorar o cuidado. A gente precisa olhar para as pessoas na sua unicidade. E isso eu acho que ainda é um desafio para as organizações. As pessoas que lideram as empresas ainda não olham para este tema com o cuidado que deveria. Elas olham quando acontece. Ter programas de prevenção, estar atento ao funcionário e dar o acolhimento e apoio no encaminhamento psicológico quando necessário é um investimento com retorno certo às organizações. É claro que ela estando bem, ela vai produzir mais. Ou, no mínimo, ela estando bem, a gente evita os problemas que desgastam a produtividade dela. Foi o que aconteceu com o Ricardo. Ele voltou à ativa para outro departamento dentro da mesma empresa, com dedicação e bom rendimento, mas sem descuidar da saúde e da vida pessoal. O trabalho, ele é uma coisa prazerosa, dá o respaldo financeiro, que todo mundo procura no trabalho, e ele principalmente dá um propósito na minha vida, além do propósito que eu tenho com os meus filhos, com a minha vida pessoal. O trabalho é um dos pilares e não o pilar da minha vida. E para conversar com a gente sobre a síndrome de burnout, nós recebemos o psicólogo clínico Júlio Pérez, em nosso Espaço das Artes, a artista plástica Roseli Ferreira, acompanhada de 2 alunas, a arquiteta Alessandra Morassuti e a professora aposentada Maria Laurita Mello. Já já nós vamos contar para vocês o que elas estão aprontando por lá. Obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Os olhares voltaram novamente para a síndrome de burnout. A OMS a considerando como uma síndrome, um fenômeno ligado ao mercado de trabalho e não uma doença. Vamos começar por aí a explicação. Como é que se dá essa definição? Qual que é a diferença em dizer que algo é uma doença ou é uma síndrome? A doença tem uma conotação endógena, vamos chamar assim, em poucas palavras, vem de dentro. E uma síndrome pode ter um efeito externo. No caso, um trabalho muito ostensivo, muito difícil, exigências, né? Dentro de uma cultura que nós estamos todos inseridos e precisamos tomar muito cuidado porque é uma cultura que adoece. A cultura da pressa, a cultura da competitividade, a cultura das relações rasas, em que as pessoas no âmbito profissional se tornam números, performances e não indivíduos. Isso é muito importante. Felizmente, eu tenho a oportunidade aqui de conversar com vocês sobre uma matéria fundamental, porque a nossa nação está adoecendo por conta dessa cultura. O número de pacientes que chega à minha clínica é crescente, não só com burnout, mas com a evolução do burnout, que pode encaminhar para a depressão, assim como os transtornos ansiosos. Transtorno do pânico, transtorno, por exemplo, de estresse pós-traumático, fobias específicas e assim progressivamente.